independente de qual tipo de impermeabilização seja escolhido entre os diversos sistemas existentes no mercado, asfálticos, cimentícios e poliméricos, todos eles têm um pré-requisito fundamental para serem aplicados e terem desempenho adequado conforme se espera. Esse pré-requisito é a qualidade da superfície sobre a qual o sistema vai estar empregado. Essa base sobre a qual a impermeabilização estará empregada é tão ou mais importante quanto o próprio sistema de impermeabilização escolhido. E há muitas ocorrências de superfícies que são preparadas de modo inadequado ou até não são preparadas e mesmo assim são liberadas para a execução da impermeabilização. A base, ou seja, o substrato que vai receber a impermeabilização, precisa ter uma atenção diferenciada, pois será um elemento que permitirá que o revestimento impermeabilizante seja aplicado adequadamente, conforme as recomendações técnicas, terá compatibilidade, e não deve ter rejeição em relação à impermeabilização escolhida, deve permitir que a impermeabilização funcione conforme se espera e se deseja, e deve manter a sua integridade, estabilidade e durabilidade de modo solidário com a impermeabilização e com os demais elementos posteriores que virão acima da impermeabilização. E no produto final do empreendimento da construção civil, acontecem muitas incompatibilidades, faltas de providências preliminares, falta de análise das futuras interferências, carências estéticas, etc. Esses itens poderão ser aceitos, entre aspas, desde que não interfiram no desempenho desejado, exceto na impermeabilização. Porque na impermeabilização, o efeito das interferências mal resolvidas ou das más soluções aparecerão mais cedo ou mais tarde. Analogia com alguns elementos da construção. Então, vamos chamar assim de situações aceitas, entre aspas, novamente, desde que não interfiram no desempenho desejado. O primeiro exemplo é esse aqui. Um prédio em que a estrutura está concluída, a alvenaria está em andamento e as instalações também. Observem que o tubo de queda pluvial de diâmetro de 100 milímetros está descendo verticalmente, atravessando uma viga com largura de 20 centímetros, para agravar ainda, muito próximo do apoio, onde o esforço cortante é máximo. Então, se não houver nenhum problema de funcionamento desse conjunto, e garanto que o calculista da estrutura não tomou conhecimento disso, senão não teria permitido. Mas, se não houver nenhum problema de funcionamento, ninguém vai saber dessa incompatibilidade. Mas é possível que haja patologias na própria estrutura, fissuras dos revestimentos, talvez até do próprio desempenho das instalações em si. Esse é outro exemplo, em que uma porta foi colocada e ela está encontrando o lavatório. Certamente, durante a colocação da porta, ou mesmo na especificação do lavatório, a compra e a colocação não se levou em conta esse conjunto que vai ter que funcionar de uma maneira solidária. Podemos dizer que a porta e o lavatório estão convivendo, até um certo momento em harmonia. É possível que dali para adiante não. Tanto abrir e fechar pode ter um dano na porta ou um dano no lavatório, enfim. Eu gostaria de dizer nesse momento que eu sou compatibilizador de projetos e projetista de impermeabilização. E faço isso desde 1990. E durante boa parte da minha trajetória profissional, 12 anos antes de começar a compatibilizar projeto e posteriormente, eu fui executor de obras. Então é muito bom quando se consegue detectar não conformidades como essas aqui na fase de projeto. Que é excelente esse momento que nós conseguimos reverter situações como essa, tratando dos projetos e com os projetistas. É muito ruim quando se encontra depois, e nesse caso do lavatório e da porta, quantos locais já devem estar prontos assim? Quantos apartamentos já estão prontos? E ou se deixa dessa maneira, ou se remove, se faz novamente, né? Com todo o custo implicado. Muito bem. É possível dizer, assim, com base nessas fotos, que isso, para itens da construção civil, podem ser aceitos, entre aspas, mas dificilmente, destacando novamente, na impermeabilização isso vai dar certo. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar a importância das providências preliminares e da correta preparação da superfície para garantir o desempenho adequado da impermeabilização. A origem de grande parte dos problemas que afetam o desempenho da impermeabilização vem de itens relacionados à preparação das superfícies a impermeabilizar. Nessa fase pode-se reverter muitas tendências futuras de maus desempenhos. Normalmente, cronogramas em obra são apertados, e obrigam que a impermeabilização seja executada em tempo reduzido ou muito abaixo do desejado.
muitas vezes se posterga o início da impermeabilização, na hora que libera, se diz, olha, toca em frente e vai adiante. E muitas vezes não atende aos procedimentos recomendados, alegadamente por falta de tempo. Se alega que não houve tempo adequado para preparar a superfície para liberar para a impermeabilização. E muitas vezes a preparação da superfície é executada de modo insatisfatório. Porque se pensa em não perder tempo nessa atividade, esperando ganhar tempo nessa outra atividade, que é liberar o local para a impermeabilização, e a impermeabilização vem a corrigir as imperfeições que tenham ficado na base. Ou seja, mais ou menos como fazer uma parede completamente torta, fora de prumo, desnivelada, etc., e esperar que os revestimentos finais corrijam essa pré-requisito, essa base inadequada. O ideal é liberar os locais para execução da impermeabilização somente depois de atendidos todos os requisitos da arquitetura, da estrutura, principalmente das instalações e dos demais itens de outros projetos que geram as interferências. E nós podemos dizer que muitas vezes a ocorrência de instalações sendo executadas simultaneamente com a aplicação da impermeabilização. Dessa maneira, possibilitará um elevado risco de futuros problemas. Normalmente se descobre na hora de executar que estão faltando itens das instalações para serem completados. Alguns exemplos de situações reais que foram encontradas em obra, em que a impermeabilização não deveria ter sido executada, mas foi executada. Locais que não deveriam ter sido liberados para impermeabilização, pois estavam sem condições para isso, mas foram liberados. Locais que precisariam ter uma revisão e uma correção nos substratos. E situações favoráveis também, soluções adequadas e corretas. O primeiro exemplo é de um box de chuveiro em que se observa que o ralo está de um lado, mas o caimento do piso está invertido. Ou seja, a água está se afastando do ralo. É possível ver pela poça d'água criada aqui, afastada do ralo. Então, o que pode acontecer com esse piso invertido? Esse acúmulo de água da região oposta ao ralo pode gerar manchas de umidade e fluorescências no piso cerâmico, e pode haver o risco de um reemulsionamento também, né, da emulsão asfáltica, constituinte da membrana asfáltica, devido ao contato permanente com a água. Esse outro exemplo é somente de regularização da superfície do piso, destacando que normalmente se faz de duas maneiras as regularizações. No concreto, no momento da concretagem, com os caimentos já uniformes para os pontos de coleta, ou posteriormente, uma argamassa de regularização da superfície. Mas o que não se pode fazer é deixar de fazer a regularização da superfície. E muitas vezes se encontra isso. Se faz de qualquer maneira e se entende que não vai se perder tempo na regularização e vai se impermeabilizar sobre aquele local. É importante destacar que quando se faz a impermeabilização durante a concretagem, nós teremos um único material, né, o próprio concreto. Dessa maneira é possível conseguir uma uniformidade da superfície, é mais econômico, não precisa vir com o material carregado depois através do elevador de obra até o local. Todos os problemas que podem ter de má compactação, de mau assentamento, de caimentos inadequados, etc. E vai ter um ganho no cronograma e no custo da obra, uma vez que o concreto é mais econômico do que a argamassa de cimento e areia traço 1x3 executado posteriormente. Mas independente de qual seja a escolha da regularização da superfície, é importante que atenda aos pré-requisitos de caimento, planicidade, rugosidade da superfície, raio de curvatura para o sistema de impermeabilização escolhido, altura de ancoragem, etc. Essa aqui é um pequeno exemplo de situação adequada quanto à superfície impermeabilizada. Está bem claro ali os requisitos que se deseja. Jamais dá-se pensar em impermeabilizar sobre uma superfície como essa, efetuada com argamassa de cimento e areia, colocada posteriormente com argamassa fraca, uma espessura menor que a ideal e sem aderência desagregada. E muitas vezes se remove essa parte solta, se faz uma tapeação, como nós chamamos ali, e libera para impermeabilização. Então, certeza que nós temos um mau funcionamento da impermeabilização se for aplicado sobre uma base dessa maneira. Molduras verticais em saídas de alçapão ou de muretas em periferias de laje. É muito comum se encontrar essa situação desfavorável, feita com alvenaria de tijolos, 2 ou 3 fiadas de tijolos. Então, a tendência vai se soltar, com certeza, essa alvenaria, e vai ficar uma base totalmente inadequada para impermeabilização. Esse material tem fragilidade, movimentação entre os materiais, porque tem coeficientes de dilatação diferentes.
A alvenaria tem um coeficiente de dilatação completamente diferente do concreto e eles irão se descolar um do outro. O ideal sempre é fazer uma moldura em concreto solidária na laje. Dessa maneira, é um único material, ficará monolítico, integrado à laje. Aí o desempenho vai ser muito melhor. Vai permitir uma continuidade e uniformidade da superfície, sem elementos com coeficientes de dilatação diferentes. Rodapé para permitir a ancoragem da impermeabilização. O ideal é que seja previsto desde o início do trabalho, desde a fase de projeto. Nesse exemplo aqui, nós vemos que a rampa, uma rampa de veículos, em que o rodapé veio reduzindo até o topo da rampa, depois, à esquerda desse pilarejo já não tem mais o rodapé. Então, como fazer a ancoragem adequada da impermeabilização desse local? Essa outra foto mostra outro lado da rampa, em que não houve o rodapé, e ainda para gravar tem uma esquadria, uma janela de ventilação desse estacionamento, em que ela vai gerar uma descontinuidade da ancoragem da impermeabilização na subida do rodapé. Então, vai interferir e não há uma solução adequada aqui. A solução mais adequada é diminuir o vão da esquadria. Fora dessa, as outras são muito arriscadas. Faltou a previsão de rodapé, tanto nessa platibanda mista da esquerda, da alvenaria de tijolos maciços e pilaria de concreto, como na platibanda de concreto armado. E como ancorar com segurança essa impermeabilização? Eu só vejo uma maneira, duas maneiras, aliás. Ou subir até o topo, fazer uma ancoragem no topo da platibanda, ou fazer de uma maneira intermediária, na altura convencional, 40 a 50 centímetros, mas fazer uma fixação mecânica, de modo que a impermeabilização não descorre. Então, fica a pergunta: como fazer uma proteção segura para evitar futuras infiltrações pelo topo da impermeabilização? A solução adequada é a platibanda de alvenaria com blocos cerâmicos com 12 espessuras, as três primeiras, enfim, com largura menor do que o restante da parede, permitindo uma proteção segura para o topo da impermeabilização. O resultado dessa solução vai ser uma impermeabilização assim, protegido no seu topo. Mesma maneira, uma platibanda de concreto, já previsto desde a fase de projeto, em que o detalhamento do projeto estrutural já prevê esse rebaixo na platibanda de concreto. O resultado na obra também, esse permitindo uma ancoragem segura sobre uma base já preparada para isso. Paredes da Floreiras executadas com alvenarias de tijolos furados, sem pilaretes para solidarizar esse conjunto, e com a manta asfáltica já aplicada. Faltou executar a cinta de coroamento sobre as paredes, que foi executado depois da primeira etapa de trabalho, feita que foi a impermeabilização. Fica a pergunta: se ganhou alguma coisa de ter liberado o local para impermeabilização? Essa execução da cinta de concreto armado poderá danificar a impermeabilização que já está aplicada. Houve ganho na qualidade do serviço ou no cronograma com essa liberação do local para executar a impermeabilização? Certamente não teve. Depois vai dar mais um retrabalho de chamar o aplicador, fazer uma emenda na impermeabilização, etc. Falta de cuidados na preparação da superfície de concreto para receber essa impermeabilização. Essa cortina de concreto, essa cortina de contenção de concreto, faltou tapar os furos para as passagens das agulhas, aqueles 2 furos indicados pelas setas, dos parafusos de travamento das formas. Faltou também corrigir aqueles caroços, as irregularidades na superfície de concreto, para torná-la mais regular possível. Não se retirou também o arame de travamento da forma, que está saliente e ainda não está cortado. E já foi liberado o local para fazer a imprimação da superfície. Ou seja, a impermeabilização já está em andamento. Como já foi liberado para a imprimação, será que já não vai se liberar também para o restante da impermeabilização? Correndo riscos futuros? Olhando mais de perto, os pregos, os furos, a passagem das agulhas, etc. Então, como dá para ver nessa imagem aqui, ainda não foi feito o reaterro, se enxerga a luz do outro lado, ou seja, esse furo da passagem das agulhas está vazado, de fora a fora. Foi liberado até para a impermeabilização, foi feita uma primeira etapa do trabalho, que foi a membrana asfáltica, a emulsão asfáltica estruturada com o véu, com estruturante de véu de poliéster, e ainda o furo permanece. Então, o que aconteceu aqui? Fiz um teste na obra com o vergalhão atravessando esse furo das agulhas para verificar se tinha sido preenchido ou não o espaço vazio. E não foi. O vergalhão ele entra e sai do outro lado. Aqui. Então, o resultado dessa verificação do não preenchimento do furo para passagem das agulhas ficou uma descontinuidade na membrana asfáltica. Solução que a obra deu:
fez um reforço com pedaços de manta asfáltica colocados sobre os vazios mostrados nas figuras anteriores. Vai ser eficiente? Não vai ser eficiente? Fica a pergunta no ar. Não teria sido mais fácil preparar a superfície para torná-la uniforme? Grampos na laje para permitir a fixação de cabos de sustentação de jaús. Normalmente, a obra faz muito disso. O local com os grampos e os cabos fixando se libera para imprimação, muitas vezes se libera para impermeabilização, como é o caso da imagem da direita, em que está convivendo com aquele grampo. Daí a impermeabilização já em andamento, às vezes até com o teste de lâmina d'água feito com o grampo dessa maneira. Pelo fato de eles estarem salientes no piso, muitas vezes o local é liberado para impermeabilização e é um esquecimento de cortar adequadamente esses cabos. Então, essa foto mostra que o local, a de baixo, o local já está impermeabilizado, com camada separadora, com isolamento térmico e com a proteção mecânica parcialmente executado. E aquele grampo ainda continua no local, ainda sustentando o jogo. Esse caso aqui, de baixo à direita, já foi uma obra que todas essas etapas foram liberadas e se fez a proteção mecânica do piso final e o grampo continua no local. E não teve o tratamento impermeabilizante adequado. Ele ficou em contato direto com a área alagada do pavimento e o resultado foi o seguinte: as infiltrações. Ao longo do tempo, esse grampo metálico exposto à dilatação térmica, em contato parcial inadequado com a impermeabilização, por ali foram pontos de infiltração. O ideal, quando se sabe que grampos como esse vão permanecer no local, para futuras liberações, para manutenções, pinturas de fachada, etc., é já preparar uma base adequada para isso. É o caso dessa obra. Então, se sabia que os grampos ficariam, se deixou o contato deles com a impermeabilização acima da chamada área alagada, de modo que nunca vai ficar submerso esse grampo, e essa base foi preparada para ficar permanentemente no local. Por coincidência, no dia posterior que eu tive nessa obra, que é essa imagem de baixo à direita, já estava tendo uma manutenção da fachada alguns anos depois da obra ter sido entregue. Esse outro exemplo mostra vergalhões como aqueles que nós falamos para fazer os grampos de sustentação dos cabos de jaú, em que foram cortados, mas não ficaram rentes à laje. Então ficaram com pontas salientes em relação ao nível do piso, oferecendo riscos a uma futura impermeabilização, riscos à futura integridade da impermeabilização que lhe será aplicada. E a superfície já está imprimada e com caroços no concreto também, além dessas pontas de vergalhão que foram mal cortadas. Então, por não ter feito essa correção adequada, fica a pergunta: será uma fonte de patologia na impermeabilização? Dá para dizer, afirmar que com certeza será. Essa situação se superou, porque o prego não foi retirado depois da desforma, não foi retirado antes da execução da impermeabilização e não foi removido do local com a impermeabilização já em andamento. Então a tendência é que ele permaneça para sempre, não seja retirado mesmo. Essa obra também faltou a finalização dos elementos da estrutura de concreto, faltou continuar um pilar. Então se liberou a área para impermeabilizar, ali estão as esperas dos pilares, aqueles 4 vergalhões, e esse pilar, embora não seja um pilar estrutural da estrutura principal do prédio, é um pilar de concreto, sustentação de um outro elemento secundário, mas é um pilar de concreto no qual a impermeabilização deveria ter subido e feito uma ancoragem na vertical. E já está a impermeabilização em andamento, a camada separadora vindo, não sei se não vão passar daqui a pouco por cima do pilar com a camada separadora também, e a proteção mecânica. Então, faltou um checklist para verificação de liberar esse local somente após o pilar executado. Essa parede da piscina com desaprumo acentuado de 5 centímetros na superfície vertical de concreto. Então a impermeabilização foi executada mesmo assim. Vai haver um engrossamento indesejável da proteção mecânica, por consequência dos demais revestimentos, pode haver uma tendência de descolamento desse revestimento da superfície. Coisa muito comum de acontecer uma vez que eles fiquem pesados demais. O ideal teria sido corrigir a irregularidade do concreto desde o início, antes de liberar para a impermeabilização. Essa superfície estava impermeabilizada e chamava atenção que tinha uma certa saliência em determinado momento. E essa saliência era um agregado graúdo que estava saliente sobre o concreto, que não foi removido durante a liberação da área, parcialmente preso no concreto e causaria uma punção na impermeabilização e provavelmente um furo. Muito bem. Situações favoráveis como essa acontecem direto, como é o caso aqui, em que o tubo de queda está na área impermeabilizada.
E a imprimação parou porque como vai se continuar aqui? Vai contornar o tubo, vai passar por trás do tubo? Não foi pensado desde o início na fase de projeto. Aqui instalações também, aquele mesmo exemplo, aquele slide do rodapé, ele volta a acontecer aqui de novo, porque esse cabo aqui, esse vergalhão, é do sistema de proteção de descargas atmosféricas do sistema de SPDA das instalações elétricas. Como fazer uma impermeabilização adequada aqui, contornar esse cabo? Bom, o resultado disso, muitas vezes, instalações executadas em locais já impermeabilizados, eletrodutos, tubulações não instalados no momento certo, atravessaram pisos ou paredes, furando superfície, já está impermeabilizado. É o que nós vemos normalmente. Se desconsidera as instalações e se faz a colocação após o serviço de impermeabilização e até muitas vezes o serviço pronto executado. Muito bem. Qual o efeito do mau desempenho da impermeabilização? Infiltrações sobre as áreas impermeabilizadas. Aqui nós vemos. É o que nós não desejamos, mas acontece. E quais são as ações para reverter as tendências desses problemas na obra? A providência importante antes de iniciar a impermeabilização é conferência e liberação da área. É recomendável que você tenha um roteiro orientativo formalizado no checklist com itens a serem verificados de uma maneira bem simples, em que seja respondido somente com sim ou não. É importante que seja preenchido de forma consciente, honesta, em que o sim indica que a necessidade destacada no item está atendido e o não é que devem ser tomadas providências para que o item seja atendido corretamente. O preenchimento desse checklist de modo não honesto e transparente vai mascarar os problemas que futuramente vão afetar o desempenho da impermeabilização e a estanqueidade do local. O procedimento do preenchimento, muito simples, acompanhado de treinamento, habilitação de quem fizer esse serviço e obriga a consultar os projetos, documentos, conjunto de informações que terão relevância com a área em questão e que serão impermeabilizadas. Esse checklist pode ter vários itens, ele não é estático, cada vez que nós passamos uma obra ele é realimentado. E aqui alguns exemplos de itens a serem verificados antes de liberar a área para impermeabilização. Por exemplo, com itens preliminares. Esse material vai ser disponibilizado para os senhores, então poderão ver com mais atenção aqui. Mas só vou destacar poucos itens de cada um. A área está totalmente liberada para execução do serviço, sem que haja pendências de execução de conclusão de outros serviços. Se não está, não adianta. Vamos primeiro terminar, para depois prosseguir. As superfícies a serem impermeabilizadas estão isentas de óleos, graxas, poeiras, agregados soltos? Se estão, muito bem. Se não estão, vamos prepará-las adequadamente. Há elementos estranhos no local da impermeabilização, atravessando ou não a superfície impermeabilizada, que precisam ser retirados para que a impermeabilização tenha continuidade? Sim ou não? Estrutura, alvenaria, regularização de superfície. A regularização de superfície será feita no próprio concreto durante a concretagem? Foi efetuada a regularização de superfície sobre a qual a impermeabilização será aplicada? Todos os elementos salientes da superfície de concreto, como pregos e arames, foram retirados? Para ver se preencher esse checklist com honestidade, não se tem surpresas posteriores. Quanto às instalações, os pontos de captação pluvial ou local de tubos emergentes das instalações estão todos previstos? Estão chumbados adequadamente na laje ou nas paredes? Falta executar algum item das instalações que tem interferência com a impermeabilização? Se tiver, não começa a impermeabilização. Termina primeiro tudo que precisa. Muito bem. Esses itens a ser verificados não são limitados ao número de estado da SINA e esse checklist sempre permite contínuo aprimoramento. Conclusões. Então, a partir das constatações em obra, já concluídas em andamento, nós podemos afirmar que, entre tentar descobrir os culpados, as pessoas ou a circunstância causadora das patologias da impermeabilização, e procurar implantar os procedimentos para evitar que as patologias voltem a acontecer, é muito mais produtivo para se obter o sucesso essa segunda possibilidade, com muito menos desgaste entre os envolvidos. A utilização do checklist é uma eficiente ferramenta para diminuir ou evitar o desgaste entre os envolvidos, cliente, construtora, aplicador da impermeabilização, subempreiteiro, etc. Se houver consenso entre todos que esse procedimento ajuda bastante na prevenção de problemas, haverá entendimento que essas interferências já estarão resolvidas quando for autorizado o início do serviço de impermeabilização. Embora aparentemente esse checklist, o emprego desse checklist, possa adiar o início da aplicação da impermeabilização, atrapalhando o cronograma, a utilização vai ser uma eficaz estratégia para a obtenção da qualidade e estanqueidade desejada. O checklist, a conferência é rápida, qualquer dos itens detectados a tempo serão uma prevenção contra os problemas de estanqueidade, contra as patologias ou os maus desempenhos.
E é perfeitamente possível fazer treinamentos em obra e habilitar pessoas das equipes para fazer esse checklist citado e encaminhar as devidas providências. Toda a atenção dedicada à preparação da superfície se justifica, pois dará tranquilidade ao aplicador e ao sistema de impermeabilização escolhido. Dará tranquilidade que foram atendidos para requisitos de providência para a qualidade da base sobre a qual a impermeabilização deverá ser aplicada. E por último, dá para dizer que o atendimento às normas de desempenho quanto aos requisitos de estanqueidade ficará bem mais fácil de ser atendido se forem adotadas as adequadas e necessárias providências preliminares à execução da impermeabilização. Concluo, por último, dizendo que se o resultado da sua impermeabilização está assim e gostaria que ficasse assim, então é importante tratar do assunto de impermeabilização muito antes dela começar a ser aplicada. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho e por tudo que proporciona uma oportunidade como essa de conhecimento e de troca de informações entre os participantes. E agradeço a atenção de todos os senhores. Muito obrigado.